pergunto para de repente não ter confusão, né, algum problema. Então, o slide e eu tô aqui embaixo na tela de vocês, né? Na tela aqui embaixo. Legal, ótimo. Depois desse nosso, como eu já tinha dito para vocês, essa nossa aula, esse nosso bate-papo aqui, ele gerará um link que eu vou postar esse vídeo no YouTube e depois vocês têm acesso. O link será colocado, será postado no Ava, nessa aula. E depois vocês podem acessar lá o YouTube. Qualquer probleminha que tiver, vocês me avisam que eu reviso, eu faço a revisão do link. Então vamos falar um pouquinho de ética. Deixa eu pegar meu lápis aqui, que eu gosto bastante de trabalhar com esse lápis aqui. Ética. Olha que interessante. Estamos vivendo num mundo de mudanças. Antigamente, o comportamento e a atitude das pessoas eram de ganância. Hoje, passa a ser mais de generosidade e cooperação. Ah, pergunto para vocês, e eu quero que vocês me respondam. Pelo menos um pouquinho, alguém aí me responde. Vocês estão sentindo alguma questão de generosidade e cooperação nesse ambiente que nós estamos vivendo agora de isolamento, quarentena? Vocês estão percebendo isso ou não? Eu acho que sim. Tem algumas empresas que estão, algumas pessoas que estão vendo mais a situação do próximo, né? Doando alimentos, máscara. Correto. A Flex, ela parou a produção dela, pelo menos que eu saiba, uma parte da produção dela ela parou para atender a necessidade do governo. Então, hoje, independente dessa nossa ocasião de quarentena por causa do Covid-19, mas hoje, numa negociação, as pessoas estão preocupadas com ética e eles estão fazendo tudo com mais generosidade e cooperação. Já é estudado e certo que uma pessoa que atua com ganância, com competição numa negociação, ele vai ganhar uma vez a negociação, ele vai ganhar duas vezes a negociação, mas depois o outro lado da negociação não quer mais, não quero, eu vou procurar outra pessoa, porque uma pessoa que sempre trabalha, sempre age com ganância e competição, não é fácil de lidar com esse tipo de perfil. Então, a negociação que eu reforço para vocês é generosidade e competição. Na década de 1970 para 80, havia um comercial na televisão, eu não lembro esse comercial, mas essa frase é muito famosa. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Já ouviram essa frase? Sim, O que vocês acham disso? O brasileiro eles gostam de levar vantagem em tudo. É verdadeira? É falsa? Vocês já viram isso? Vocês são assim? O que vocês acham? Nós somos todos brasileiros. Eu acho que sim. Eu acho que se o brasileiro, não são todos, não generalizando, mas se o brasileiro puder tomar vantagem, ele vai tomar vantagem. Eu pergunto para vocês, como é que pode isso, né? A corrupção no Brasil é muito grande e esse gosta de levar vantagem em tudo, essa expressão ela é muito forte no Brasil. O Brasil ele é um país tropical, tem um clima bom, terra boa, terra fértil, rico na parte de commodities. Ele tem tudo para ser um país muito bom, se não fosse a corrupção, se não fosse um item, a corrupção. Só que a corrupção ela muita gente tem como é que eu posso dizer, entra nesse cenário da corrupção. Eu tenho alunos que eles trabalham na questão da saúde pública, e é claro, logicamente que eu não vou falar nenhum tipo de partido, nem nome de pessoas aqui, mas ele já me falou que a corrupção na saúde pública ela é muito forte. É muito forte. Então, o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, ele gosta de ganhar em tudo. E isso não pode acontecer. Para que o país mude, ele tem que mudar também, né? O comportamento dos compradores e executivos das empresas eram diferentes. As negociações eram uma relação de ganha e perde. Isso daqui, gente, para as empresas era uma coisa muito forte. Até uns anos atrás, assim, na negociação, um tem que ganhar sempre e o outro tem que perder sempre. Era assim. Então você ia, na verdade, não para negociação. Muitas vezes você ia para um combate, né? Como se fosse um gladiador, porque a outra parte tem que perder. Para eu ganhar, a outra parte tem que perder. E de uns tempos para cá,
muitos estudiosos da administração, muitos estudiosos de negócio, antropólogos, eles viram que não funciona mais isso. Agora, tem que ser sempre um ganha e o outro ganha. Os dois têm que ganhar. Um ganha e o outro ganha. Se for um ganha e o outro perde, vai chegar uma hora que essa pessoa não vai querer mais. Ponha-se no lugar da pessoa que perde. Chega uma hora que você não vai querer mais, você não aguenta mais perder na negociação. Você faz o negócio, você tem relação comercial, você tem troca de produtos ou serviços, mas você perde sempre. Não é legal isso. Com o passar do tempo, novas gerações assumem uma postura diferente. A preocupação com a sustentabilidade, economia dos recursos naturais e a possibilidade de emitir a opinião. Aqui a gente pode falar um pouquinho, quando a gente fala de sustentabilidade e economia dos recursos naturais, um pouquinho de o desenvolvimento sustentável, que é as economias, elas continuam andando, elas não param, mas as pessoas e a empresa, elas pensam sempre em gerações futuras, ou seja, atuando com sustentabilidade. O nosso autor do Caliesse, ele põe bastante essa questão de reflita, assimile, que eu gosto bastante. Vamos responder junto. Algum amigo ou familiar, ou você mesmo, já comprou um DVD pirata? Uma interrogação aqui. E, de repente, mesmo sabendo que era antiético, você comprou um DVD pirata? Eu vou dizer para vocês, existe ainda esse mercado de DVD e CD pirata hoje? É fácil encontrar isso no mercado? Sim. Eu, particularmente, vou dizer para vocês que eu não encontro mais isso com tanta facilidade como era antes. Eu acho que hoje baixou bem essa questão de. Até porque muitas coisas a gente consegue gratuitamente pela internet, por causa da tecnologia. Então, parece que essas coisas de pirataria de DVD, CD, deixaram de existir. Concordam comigo? Não concordam? Sobre isso de pirataria que você fala que não é fácil de encontrar na internet, há vários cursos que são pagos, só que as pessoas, um compra e distribui para outros. Isso seria uma pirataria. Tá. Legal isso que você falou. Legal isso do curso pago. Vou dar um exemplo. Eu compro a licença do antivírus para usar. Eu preciso muito do antivírus porque eu estou sempre com o pendrive colocando em máquinas diferentes. Vai que um dia vem algum vírus ou vem aqueles links de hackers, eu não sei como é que funciona isso. E ele se instala no meu pendrive e eu espeto aqui na minha máquina o pendrive e pronto. Hoje nós vimos que o notebook ele pode cair no chão, a gente quebra, compra outro, o computador quebrou, a gente compra outro. O bem mais precioso não é o bem material, o bem mais precioso é a informação que está dentro dele. Então, se você perdeu um computador, perdeu um notebook, não tem problema. O importante é que salve informação lá dentro. Pense se você já teve um computador que queimou, ou você teve um problema com HD, um problema com placa-mãe, que de repente o computador ficou tudo preto, azul, não funcionou mais. Você pensou, e as informações estão lá dentro, eu quero recuperar todas, eu quero backup das informações. Isso mostra que as informações são muito mais importantes do que bem material. E isso hoje, nesse mundo da tecnologia, quem tem informação tem conhecimento. Quem não tem informação não tem conhecimento. É óbvio assim mesmo. Muitas pessoas investiram tempo e dinheiro criando um material original e alguém copiou para vender por um preço menor. Foi o exemplo que foi dado agora. Vocês acham que é antiético usar o site Braille? Acho que eu peguei no calcanhar de Aquiles de vocês agora, hein? Depende. A gente consulta. Qual seria esse site? Pode falar, Chileide. A gente responde a pergunta e depois vai verificar se tá certo. Só isso. Uma verificação, na verdade, né? Não é uma. Você não, é só uma verificação, né? Então pode, né? Teoricamente. Não, também não pode, né? Eu pegar o gancho, o pessoal do primeiro semestre da administração, eles não conhecem o Braille, tá? Eu fiz um teste uma vez na classe, eles não sabem o que é, nunca ouviram falar. Então, olha que turma pura. Tá vindo pra cá, tá vendo que legal? Não sei se alguém já sabe, né? Mas esse tipo de informação corre muito rápido, né? Entre as turmas, né? Mas tá bom. Vocês já viram
alguém agindo com antiética, com a antiética alguma vez? Seja no lado pessoal, no social ou profissionalmente? Pode ser que sim, pode ser que exista, pode ser que não também. Você acha que é antiético imprimir trabalhos acadêmicos na empresa, usando os recursos da empresa? Sim, Sim, é antiético ou sim é legal? é antiético. Tá, legal. Eu não vou mexer, eu vou fazer uma outra pergunta, ela não é necessariamente, ela não é para você, mas é antiético, mas a gente faz isso? Sim, Sim, não sim, vale mentir, mentir é feio. é verdade. Gente, legal, eu quero a participação de vocês, tá? Como a gente não tem essa participação do físico, do calor humano, de eu ver, enxergar vocês pelo vídeo, então participem, para ficar uma coisa mais dinâmica, para que não fique um monólogo. Então eu gosto disso. O que para vocês é ética? Aqui. O que é ética para vocês? O que vocês entendem como ética? Às vezes uma palavra resume ética. O que vocês entendem como ética? Vamos lá, gente. Honestidade? Legal, legal. O que mais? Autenticidade representa a ética. O que mais? Algo que é correto? Ética é algo que é correto também, tá certo. Tá certo também. Valores. Valores, é isso que você falou? Foi. Legal, é isso mesmo. Esse aqui tá um pouquinho baixo, mas eu escutei. Caráter. Caráter, tudo isso. Tá certo, tudo isso que estão falando tá certo. Ó. O dicionário Aurélio, ele fala que ética é o estudo dos juízos de apreciação que se refere à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, ou seja, há um julgamento para dizer se a sua conduta humana ela refere-se ao ponto de vista bem ou do mal, seja relativamente determinada à sociedade, que seja de modo absoluto também. Se a sua conduta ela é do ponto de vista bem ou mal, depende da sociedade que você está. Eu comentei em sala de aula, nas últimas aulas presenciais nossas, falando que se você encostar a mão no ombro de uma pessoa da Índia, ela pode se ofender. Além de ser um assédio moral, até sexual, ela pode se ofender, até por uma questão de ética, por questão de valores, de crença. Mas para a gente brasileiro, a gente não conheço, nunca vi a pessoa na minha vida, já chega, abraça e dá beijinho. Não é assim? Porque é costume brasileiro, é uma crença brasileira isso. E dá 3 beijinhos ainda que é para casar, né? Não é? Então é uma crença brasileira fazer isso. Lá fora é muito diferente. E a gente não precisa ir muito distante, não, tá, gente? Os Estados Unidos, o norte, é diferente já. No mesmo continente americano, o norte da América é outro costume. Eles não têm o costume de convidar você para ir para casa, eles não têm o costume de dar beijinho, se você não conhece, o máximo é um aperto de mão. Então, esse contato físico, esse contato caloroso, ele é muito regional Brasil, lá fora é diferente. Tudo bem? Em outras palavras, ética é um sistema de comportamento ou um conjunto de comportamentos em que as pessoas devem tratar as outras com justiça, agindo de forma que as pessoas considerem justas. Ética, justiça. Tudo isso que vocês falaram que é ética, está correto, está certo. Eu acrescento justiça também. Alguém já presenciou, já viu pessoas roubando é, é, produto da empresa alguma vez? Isso é antiético, além de ser um crime, né? Alguém já presenciou isso? Não? Eu já, eu já presenciei. Eu tô na empresa, daqui a pouco entra a polícia, vai na produção, algema a pessoa dentro da linha de produção e a pessoa sai algemada com duas polícias, polícia militar, dois oficiais de polícia da polícia militar, escoltado até o carro e vai para a delegacia, até o carro da polícia e vai para a delegacia para responder o processo, para fazer o inquérito lá. Porque roubou a empresa e foi denunciada e, e, e a polícia atuou.
Então, assim, é muito sério isso, né? A gente tem algumas empresas que têm muito cuidado com ética, tem muito cuidado com ética. E é só para você chegar ao nível que chega. Eu trabalho numa empresa americana que o cliente ele não pode oferecer ou dar qualquer tipo de presente, não pode pagar um almoço, que isso é antiético para a empresa. É contra as políticas da empresa, é contra os valores da empresa. E isso, se é contra o valor é uma ética. Então, não pode. Ela não gosta disso. Ela critica, ela dá advertência para o funcionário que aceitar qualquer presentinho ou almoço de um cliente, por exemplo. Não pode. Então, isso é um valor de uma empresa. Só para vocês verem o nível que chega. Você não precisa roubar uma empresa. Só de você aceitar um almoço de um cliente, tem empresas que olhem isso contra os valores da empresa. Então, tem que conhecer muito bem a empresa que você trabalha. Eu não vou falar muito aqui sobre as influências da ética. Depois vocês leem só por cima um pouco. Então, quais são as influências da ética? A moral, regra de conduta, conjunto de valores, o capital social, que é o conjunto de valores, tá? Dentro do capital social, as famílias são fontes importantes de capital social em toda parte. Capital social é esse famoso raio de confiança, em quem eu posso confiar e quem eu não posso confiar, são valores, são crenças, então é justamente isso, esse é o capital social. Olha que exemplo legal. Na China e na América Latina, as famílias são fortes e coesas, mas dificilmente confiam em estranhos. Como que é o brasileiro em relação à confiança a pessoas que eles não conhecem? Como é que vocês acham? Perante vocês ou perante os amigos, na empresa, uma pessoa que você nunca viu na vida, o brasileiro ele tem o costume logo de confiar nessa pessoa? Como é que é? Como é que me ajuda nisso? Na minha opinião, é uma coisa bem mista, assim, porque você vê bastante, principalmente o grupo de idosos, caindo em golpes, por exemplo, por confiar em pessoas que muitas vezes nem nunca viu na vida. Mas também eu acho que existe uma parte da população que é muito desconfiada e até pessoas que têm uma boa índole são prejudicadas por conta disso. Então, eu acho que assim é uma coisa bem mista. Isso é verdade. Esses golpes que a Beatriz falou é verdade. Basta a pessoa se aposentar que um monte de empresa, muitas empresas ligam para você oferecendo empréstimo e financiamento. Basta se aposentar. E elas muitas vezes estão usando de má fé com isso também. Tem pessoas que, de novo, o brasileiro ele quer levar vantagem em tudo, né? Por causa do isolamento, alguns carros de CPFL, alguns carros do SAI estão se fazendo de empresas sérias, públicas sérias, que estão querendo entrar na casa para invadir a casa, para poder fazer o serviço do SAI ou da CPFL, mas com enganação, com proveito de roubo. Então, ou seja, olha a confiança. Uma pessoa que é desatenta ou que a nossa sociedade ela está aprendendo a desconfiar de muita coisa. Vocês podem perceber isso. Alguém liga para você oferecendo alguma coisa, você já desconfia. Alguém vem na sua casa sem você pedir, querendo fazer um trabalho, um serviço de energia, de água gratuito sem você pedir, a gente desconfia. Então a sociedade brasileira está aprendendo a fazer isso. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Só que tem que tomar conta também que às vezes a pessoa de boa fé, ela acaba sendo prejudicada pelos outros que têm má fé. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Outra influência da ética são os valores. O estudo dos valores humanos tem interessado as mais diversas áreas do conhecimento. Aqui duas áreas que estudam bastante questões de sociedade, que é a antropologia e sociologia. Tudo bem? Alguém quer falar? Pode falar. Não, professor. Tá, ótimo. Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade de me interromper, tá? Não precisa até o final. No final também eu vou deixar um tempinho para dúvidas, mas não precisa até o final, não, para tirar dúvida. Principais características de valores. Aqui nós estamos falando de ética. Valor é uma ética. Valores e crenças são associados ao afeto. Valores se referem ao objetivo desejado e motivam ações. Valores transcendem ações específicas e situações. Valores servem como padrões e critérios. Aqui é legal a gente dar uma ênfase, porque os valores familiares, eles podem mudar de casa para casa. Os valores de uma cultura, de um país, eles podem mudar de país para país.
E não necessariamente país, vamos pegar alguma coisa mais regional. Os valores de uma sociedade, de um bairro, ele pode ser diferente. O padrão de valor, ele muda. O que é valor para mim, às vezes pode não ser valoroso ou ter valor para você. Valores são priorizados por ordem de importância. Então, aqui exemplos de alguns valores com ordem de importância. Então, nós temos status de poder e depois vem as outras tradições ou conforme a conformidade, né, de acordo com a conformidade. Então, vocês acham que valor tem que ter status de poder numa negociação, na empresa? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu sei que vocês pensaram isso e não necessariamente essa é a resposta. A maioria dos gerentes experientes valoriza mais o comportamento ético, a integridade e a expectativa compartilhada nas relações de longo do que os contratos altamente elaborados. Então, aqueles contratos que eles são cheios de cláusulas, você está com um bom preço, você está com um bom parceiro, você está com um bom prazo de entrega, ele pode ser positivo. Mas hoje, o estudo mostra hoje que a empresa, que os gerentes, eles preferem muito mais o comportamento ético, ou seja, uma pessoa leal, que age com integridade, que compartilhe as experiências e expectativas em relação a cliente e fornecedor, do que simplesmente um contrato. Eu costumo falar que se você fez um negócio, fez uma negociação onde você vai fornecer um produto, aquele cliente vai comprar o seu produto, e se você não conseguir interagir com ele, ou se você não conseguir mostrar um comportamento ético, uma integridade da sua empresa e seu produto para o fornecedor, para o cliente, ele não volta a comprar, ela não compra de você mais. Ele não volta a comprar de você. Ficou uma relação muito fria, como se fosse supermercado. Eu vou, compro o sabonete e pronto. Eu não fico dependente daquele fornecedor, eu não estou dependendo dele. E o legal é que, na relação de negociação, o cliente e o fornecedor, eles atuem juntos, no ganha-ganha, e que os dois, um dependa do outro. Há uma relação de interdependência. Esse é o melhor cenário. Os valores da organização devem ser comunicados e conhecidos por clientes, fornecedores, colaboradores, visando aproximar ou afugentar quem pretende, de alguma maneira, fazer negócio com tal organização. Vocês conhecem os valores da empresa que vocês trabalham? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quando nós passamos por um processo de integração na empresa, a integração é logo na primeira semana da empresa. Nesse processo de integração, toda empresa, eu vou dizer que não necessariamente seja uma ação do RH, mas muitas empresas é uma função do RH. Ele fazer a integração, ele comentar sobre a visão da empresa, sobre a missão da empresa, sobre os valores da empresa, mostrar a empresa, mostrar os setores. Normalmente quem faz isso é o RH da empresa. Essa é uma das funções do Departamento de Recursos Humanos. E é muito importante que vocês conheçam todos os valores. Aqui ele fala da cadeia de suprimento. Tanto os fornecedores, eu vou riscar aqui, tá, gente? Ó, tanto os fornecedores, quanto os colaboradores internos, e quanto aos clientes que são os colaboradores externos. Então, essa cadeia de suprimento, ou seja, essa cadeia de atores de uma organização, fornecedor, funcionário e o cliente externo, todo mundo tem que saber desses valores, dessa ética da empresa. E aqui o autor fala que esse conjunto de valores, esse conjunto de éticas, ele pode aproximar ou afugentar. Exemplo de afugentamento. Se essa palavra existe. Qualidade. Se eu vou fazer, um dos valores da minha empresa é qualidade. Eu prezo pela qualidade no serviço, eu prezo pela qualidade no atendimento, eu prezo pela qualidade no produto. Se eu vou fazer, ter algum relacionamento com algum fornecedor onde ele não preza tanto pela qualidade quanto eu prezo, ele não vai fazer negócio comigo. A gente não vai ter relação. Porque eu vou ser uma empresa que eu vou exigir demais qualidade dele, e sendo que a qualidade para ele não é prioridade. De repente, para ele, o preço é prioridade, e não qualidade. Então, a gente não vai ter relação. Então, nessa questão de valores, vai afugentar esse fornecedor.
Se todo mundo trabalha com mesmas prioridades, a maioria das empresas hoje, elas trabalham com as mesmas prioridades. Então, ela vai aproximar. Tudo bem? Então, isso é importante. Esses valores, condutas, comportamentos, atitudes formam a ética da empresa. Olha que legal. Valores, condutas e comportamentos e atitudes formam a ética da empresa, ou o conjunto de atitudes, conjunto de valores, conjunto de éticas e conjunto de comportamentos servem a ética da empresa. A própria ética se divide em ética de convicção, que são os valores, e ética de responsabilidade, baseada na análise de risco e objetivo. Então, toda empresa tem essas duas subdivisões de éticas. A de convicção, que ela já existe, é o valor da própria empresa, é a ética de convicção de cada um também, e a ética de responsabilidade, onde a empresa assume a questão de risco e objetivo. Tudo bem até aqui? Legal. Estou passando alguns slides aqui que eu falei para você que é só uma visão, na verdade, não é toda uma disciplina, a matéria. Nós já falamos disso aqui. Como confiar em alguém? Nós falamos. E agora, como confiar numa empresa? Como que a gente confia numa empresa? Existe um novo sabonete que ele não faz espuma. Ele está lá nas prateleiras dos melhores supermercados de Sorocaba e ele não faz espuma. É uma inovação. A empresa chama, não sei, Boa Espuma. Mas sendo que o sabonete não tem espuma. O nome não importa. Mas eu quero dizer assim, uma empresa que vocês não conhecem, vocês comprariam o produto ou não comprariam? Como confiar nessa empresa? Agora eu quero que vocês me ajudem. Alguém me ajuda para falar. Vocês estão aí? Eu particularmente não compraria. Não compraria porque não acredita Não. no... Agora eu vou voltar para todo mundo, mas pode ser você, Bruno. Uhum. Não compraria porque pode ser que não confie no produto ou porque não conhece a empresa. Acredito que as duas coisas. Por não conhecer a empresa e por não conhecer o produto. Tá. Se muitos clientes pensam assim, essa empresa tem que fazer um marketing muito forte em relação ao público, para que essa visão mude, né? Para confiar nas pessoas, né? Sim, porque como eu acredito que tem muitos consumidores que são fiéis a algum tipo de marca, algum tipo de produto específico. Por exemplo, eu gosto muito de Samsung. Em minha casa, tudo que eu compro, seja notebook, televisão, celular, é tudo Samsung. Tá. Eu não compro outro tipo de marca, então eu sou fiel a essa marca. Essa marca, que legal, ótimo exemplo, ótimo exemplo. Nesse nosso contexto brasileiro de isolamento, aumentaram muito, na verdade, modificou o contexto das pessoas, modificou a demanda das pessoas. Hoje, se as pessoas não tinham esse costume de pedir comida por aplicativo de logística, hoje virou uma necessidade. Tem muitas pessoas que, eu peço McDonald's pelo aplicativo, eu peço pizza pelo aplicativo, mas isso é uma coisa mais básica. Mas tem muita gente que legumes e verduras, por exemplo, itens de supermercado, nunca pediu por um aplicativo. E hoje a nossa demanda do cliente virou uma necessidade. A gente não sai de casa, nós não saímos de casa e pedir tudo por um aplicativo. Agora, vamos dizer, será que esses aplicativos que tem aí, Rappi, James, eles são de confiança? Dá para confiar nessas empresas? Se vier uma outra terceira aí, uma outra empresa de aplicativo, de entregas, dá para confiar nessas empresas? Vamos pensar assim, se de repente uma empresa do seu bairro, uma empresa pequena de entregas via carro ou moto, ele começa a divulgar os seus serviços de entrega que ele faz no supermercado para você e ele faz a entrega. Dá para confiar nessa empresa ou não dá para confiar? O que vocês pensam sobre isso? É uma empresa nova, pequena. Alguém quer falar? Não? Eu acho que sim, a gente deveria confiar sim, porque
isso gera mais concorrência no mercado, que só melhora para nós, cada vez mais. Então, acho que o fato da gente começar a confiar numa nova empresa, uma vez ou outra, seria muito bom para nós, é muito vantajoso para nós. Sim, tem razão também. E se vocês falarem que o que você falou tá certo, super certo. Se vocês por acaso falassem que não, eu não concordo, que eu tenho que trabalhar com as grandes, eu vou falar também, tá certo também, é ponto de vista de cada um. De uns tempos para cá, desde que começou o isolamento, eu acho que vocês estão vendo em rede social uma frase simples: dê preferência aos pequenos produtores, dê preferência aos pequenos comerciantes, dê preferência para o micro comerciante, que é aquele que é o mais problemático, né? Vai continuar existindo o McDonald's, vai continuar existindo o Carrefour, mas as microempresas e pequenas empresas, elas podem sofrer grandes consequências por uma paralisação de vendas da economia. Então, isso que você falou agora, Alessandro, se eu errei, me desculpe, mas acho que foi você, né, Alessandro? Isso mesmo. Legal. Tá certo também, tá? Tem a ver. Vamos fazer com que essa economia gire e confiar na empresa pequena. E isso vai gerar concorrência. Isso vai atrair com que as pessoas do bairro aumentem a confiança nessa empresa que é pequena e nova e que ele começa a ter receita, uma receita maior. Ele começa a crescer. É isso mesmo. O problema de confiar na empresa está aqui, né? Ó. Manipulação, fraudes, ocultos, qualquer documento oculto, mentiras e blefes. Se você se depara com uma empresa que já tem isso no histórico, você fica com o pé atrás para confiar novamente. E, na verdade, a relação com as pessoas também é isso, né? Uma pessoa, por algum motivo, um conhecido, um amigo, ele eu não vou dizer confiar, porque é uma palavra acho que muito forte, ou traição também é uma palavra muito forte, mas ele deixou a desejar em algum momento para você. Você vai custar um pouco em confiar de novo nessa pessoa 100%, por mais que seja seu amigo. Então, isso pode acontecer mesmo. Aplicabilidade da ética nas negociações empresariais. Alguns fundamentos que devem ser considerados. Pessoas, separar o problema das pessoas. Interesse, concentrar-se nos interesses, foque no interesse. E não necessariamente somente no problema. Esse número 1 aqui é importante. Separe o problema das pessoas. Quem tem problema, muitas vezes na empresa, é o sistema e não a pessoa. Então, as pessoas acabam reclamando ou deixando de confiar numa pessoa. O pessoal da informática, ele é muito ruim. Não é que é ruim. Ele não tem nada a ver. O problema está no sistema. É que ele acaba respondendo porque ele está à frente. Mas as pessoas têm que entender isso. Os valores. O problema está no computador, está no sistema, está na conexão da internet, está num aplicativo, está numa linha de produção, está num produto que é de má qualidade, alguma coisa, e não necessariamente da pessoa. Então, essa diferenciação tem que separar, tem que ser feita essa diferenciação. Opções. Inventar opções de ganhos mútuos. Critério. Utilizar critério para objetivos. Tudo bem? E só para a gente terminar essa aula aqui, lembre-se que as pessoas com boa reputação sempre serão, pelo menos, ouvidas, porque elas merecem ser ouvidas. Sempre serão ouvidas porque elas têm boa reputação. As pessoas de má reputação não conseguem acesso às pessoas de boa reputação. Então, olha que frase legal. Só consegue aproximação de outras pessoas de má reputação, iniciando um ciclo vicioso difícil de ser quebrado. Então, percebam, a gente escuta muito falar que em Brasília tem muitas pessoas e político corrupto. Não sei, não vou dizer que todo mundo é assim, mas é o que a gente escuta nas notícias e tudo mais, né? A imprensa dos políticos corruptos de Brasília. Esses políticos corruptos, eles só vão negociar com outros políticos corruptos, como está aqui. Pessoa de má reputação só consegue fazer negócio com outra pessoa de má reputação. Pessoa de boa reputação sempre vai conseguir fazer negócios ou uma negociação com pessoas com boa reputação. A pessoa que com má reputação, ela pode tentar conversar com a boa reputação, mas ela não consegue. Por questões de valores, por questões de ética, por questões de comportamento, ela não consegue. E a política é um exemplo legal disso. Nós temos alguns exemplos de pessoas que entram na política e depois saem e falam, isso não é para mim, eu não vou me corromper. E depois ele fala que é
é muita corrupção, ou você está no jogo, a gente escuta várias pessoas falarem isso, ou você está dentro, ou você está fora. Tá? Eu não estou afirmando nada, estou apenas falando o que a imprensa fala, o que são as notícias as notícias que circulam falam isso. Então, ou você está dentro do jogo, ou você está fora do jogo. A política é assim também. Então, essa corrupção é muito, muito ativa no Brasil. As pessoas de má reputação, elas não conseguem chegar nas pessoas, não conseguem chegar para negociar com pessoas de boa reputação. E as pessoas de boa reputação, elas sempre serão, pelo menos, ouvidas por alguém de boa reputação também. Se vai ter negócio ou não, não é certo, não se sabe, mas pelo menos ouvidas elas serão, porque elas têm boa reputação, elas são éticas. Gente, até aqui tudo bem? A gente encerra aqui a nossa aula 2.2 da nossa sessão. Alguma dúvida que ficou? Não. Tá tudo bem? Então tá bom. Eu vou tirar aqui da tela e colocar outra aqui já. Qualquer dúvida que vocês tenham, me avisa, por favor. O que vocês estão enxergando agora? Só para eu não me perder com as telas aqui. Momento, você. Tá. Então saiu da tela de compartilhamento. Tá. Legal. Estão cansados? Estão motivados? Estão com fome? Uma vantagem de ter essa aula ao vivo virtual é de estar num ambiente, vamos dizer assim, mais conhecido, um pouco mais confortável. No caso, eu acredito que muitos estão na própria casa, então você tem aqui uma facilidade de investimento, você tem uma facilidade de comer alguma coisa, de beber alguma coisa rápido. Então essa facilidade pelo ambiente virtual é mais fácil. Eu vou comentar alguma coisa com vocês agora que é redundante, mas é uma coisa que eu bato na tecla com todo mundo, tá? Vocês, sobre o Covid-19, vocês estão se preocupando com lavar bem as mãos toda vez, cuidado com os contatos, vocês estão fazendo isso? Sim, tem que se cuidar, né? Porque Sim. a gente vê aí que o brasileiro ele não tá tomando tanto cuidado, né? Ele só vai se precaver mesmo quando o negócio ficar feio, né? Quando acontecer alguma coisa, né? Exato. Isso é um problema. Uma coisa importante que acredito que aqui todo mundo saiba, mas, gente, celular é um objeto muito sujo. Muito sujo. Então, higienizem o celular. Toda vez que vocês voltarem para casa, entrou em casa, que a gente entende que a casa nossa está limpa, então higienize o celular. Eu penso sempre que é, eu vou tocar num objeto que está sujo de terra, ou qualquer coisa com terra, então eu tenho que lavar a mão. Aqui tem terra, então eu tenho que lavar minha mão, primeiro lavar o objeto, que eu vou mexer com ele bastante, e depois lavar minha mão. Se por algum motivo eu fui para a rua, voltei, e eu estou usando o mesmo tênis, aquele tênis está com terra. Eu vou pegar no tênis, sujei minha mão, lava a mão de novo. Peguei na carteira, que lá fora eu usei a carteira para pagar alguma coisa com dinheiro, eu voltei aqui, entrei em casa, tirei a carteira, sujei minha mão, lava a mão novamente. Então, parece que assim, a gente está em contato, a nossa mão toda hora está em contato sujo, contato com objeto sujo. Então, essa coisa que os médicos falam, essa dica que o médico fala é muito verdadeira. Lavar sempre a mão e muito constantemente, porque sem a gente perceber, a gente acaba pegando em objetos que estão contaminados. O vírus, ele não está no ar, a não ser que você está próximo de alguém que espirre, mas ele pega pelo contato. Então, tomar muito cuidado com isso mesmo. O que vocês acham? Ó, eu vou começar uma unidade aqui. No meu relógio são 15 para as 9. O que vocês acham? Para não começar e parar em 5 minutos, a gente poderia fazer 20 minutos de intervalo. Tudo bem? O que vocês acham? Todo mundo Ok. concorda? Pra mim Bruno, tá legal. O que mais? Alguém mais concorda com isso?
Pessoal do Pode ser, RH. pode ser. Maria, legal. Vamos fazer assim, então. Eu acredito que os outros também vão aceitar. Vamos fazer agora 20 minutos de intervalo. Umas 9h05 a gente volta e a gente retoma com a unidade 2, sessão 3. É a última unidade da sessão 2, desculpa, a última sessão da unidade 2, a gente retoma e possivelmente a gente acabe hoje, se não acabar na próxima aula a gente termina ela, tá bom? Gente, 20 minutos de intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tá ok? Até daqui a pouco.
Retornando, alô, boa noite, para quem me aguenta aqui ainda, que está comigo ainda, com certeza é um ótimo investimento. Educação sempre é investimento, nunca foi despesa. Tudo bem com vocês? Retornando? Tudo. Vou compartilhar com vocês aqui, vamos voltar então. Lembrando que eu estou falando da minha disciplina, eu não farei chamada, tá? Então, se vocês quiserem entrar um pouco mais tarde, ficar até o final, ficar até o intervalo, a critério de vocês. O que eu gosto é que venham, participem, como essa turma aqui, nós estamos em 16 pessoas, então uma turma, tá bem legal essa turma, quero a participação de vocês. Então é isso que conta, esse que é o valor para a nossa aula virtual. Lembrando que na semana que vem nós não teremos aula ao vivo, mas a aula continua com vocês, em cada um nos seus espaços, para os estudos, que a semana que vem é dia 9, e nós retornaremos dia 16. Não sei se eu comentei, mas deixa eu falar com vocês que, não sei se foi nessa turma que eu falei, que o último documento oficial da Faculdade de Anhanguera é que a gente volte às aulas presenciais no dia 13, mas que talvez não aconteça. Isso se estenda um pouquinho mais, mas a princípio a gente voltaria, ou voltará, dia 13 de abril com as aulas presenciais, que cai numa segunda-feira, tá? Dia 13 é a nossa semana de prova, oficial 1, tá bom, gente? Então, essa semana de prova oficial 1, ela não vai acontecer essa semana, então fiquem tranquilos. Se a gente voltar dia 13 de abril, não haverá prova oficial 1, não haverá a primeira prova, ela será postergada. Se a gente voltar, se não voltar, a gente vai ter um novo comunicado e uma nova data também. Mas sempre a gente vai tentar ao máximo comunicar com antecedência. Ao mesmo momento que vocês estão sabendo, eu também estou sabendo, então não é porque eu sou professor que eu fico sabendo antes. Não acontece isso. Como eu falei para você, um dos valores que eu tenho em relação a vocês e a todo mundo é a transparência. O que eu puder passar para vocês de informação para facilitar a nossa vida, conte comigo. Tudo bem? Vamos seguir aqui, deixa eu compartilhar outra tela. Vocês estão vendo aqui meus slides já. Deixa eu colocar ele em modo de exibição. Vocês terão aula amanhã, sexta-feira à noite? Ou é o dia do AVA? Nossa turma é dia do AVA. Dia do AVA. Bom, né? Na sexta, né? Acho que vocês gostaram, né? Vamos falar agora de unidade 2, seção 3. Planejamento de negociação, ou planejar a negociação. A importância de planejar uma negociação. Quanto mais tempo puder ser dedicado às atividades de preparação e planejamento, maior a chance de sucesso. Isso é uma coisa que eu já repeti em várias outras disciplinas com vocês, administração e RH também não deve ser diferente. Quanto mais vocês se planejarem para alguma coisa, a chance de sucesso, a chance de êxito é muito maior. Se você se planejar menos, automaticamente o fracasso é maior. Não necessariamente que vocês terão fracasso, mas há uma chance muito grande. Rapidamente, eu pergunto para vocês, o que vocês entendem de planejamento? O que é planejamento para vocês? Alguém pode me dar uma ajuda? De repente, uma palavra, uma expressão, uma frase, um conceito, alguma coisa. Vocês também podem colocar no Google aí, planejamento, conceito, e falar o que está no Google. Essa é a vantagem de trabalhar em casa, né? De estudar em casa. Alguém? O que é planejamento? Opa. Mais uma vez, o dicionário Aurélio, ele nos dá o conceito de planejamento, significa o ato ou efeito de planejar. Criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Eu só planejo alguma coisa se eu quero atingir o objetivo. Caso contrário, não precisa disso. O exemplo que o autor nos dá. Se pretendemos viajar para um país europeu, não agora,
Agora não vai dar por causa do isolamento, Corona-19. Mas se pretendemos viajar por um país europeu por turismo, deveremos planejar nossas férias, agência de viagem, que vai nos auxiliar, roteiro que pretendemos seguir, valores que iremos gastar na viagem, e etc. E tem muito mais outras coisas, né? Malas, roupas, tem muito mais coisa. Então, o planejamento é essencial. Isso na vida social. Na vida profissional é a mesma coisa, não muda. O planejamento está relacionado com a preparação, organização e estrutura de um determinado objetivo. Preparação, organização e estrutura. Tudo bem, gente? Aqui, o autor fala que uma das ferramentas que podem ajudar numa negociação em relação a sucesso e fracasso, planejamento, é a ferramenta PDCA. Vocês já ouviram falar da ferramenta PDCA? Alguém já ouviu falar dessa ferramenta? Já. Eu acredito que a administração, sim, já viu essa ferramenta PDCA, porque ela não é nova em relação a estudo. O pessoal do RH já ouviu falar da ferramenta PDCA? Eu acredito possivelmente que sim. Então, só exemplificando aqui, explodindo o conhecimento de PDCA, ou seja, entrando a fundo no conhecimento de PDCA, nós temos aqui o plan de planejar, definição de metas, análise de problema, análise de causa, elaboração de planos de ação. Vocês podem usar o PDCA para fazer um TCC, para fazer uma viagem, para fazer os mapas mentais. O D de do, ou executar ou fazer, treinamento, execução de planos de ação. O C de check, conferir, verificar, checar. Certificados do resultado é a parte de controle, é a parte de avaliação, tá? Essa é a função aqui do C. E por último, o A de action, ação ou reação. Padronização dos resultados positivos, tratamento dos desvios, retroalimentação do sistema, que é o feedback. E esse ciclo PDCA, ele não acaba. Ele para aqui, se deu tudo certo, legal. Acabou o projeto. Vai para outro projeto, outro produto, outra ação, outra função, outro processo e faz novamente o ciclo. Então é um ciclo que ele não para. Ele pode fazer isso qualquer pessoal ou profissional, você vai usar o ciclo PDCA. Quando a negociação é necessária? Basicamente, em tudo na nossa vida, a gente negocia. Desde pequeno, quando a gente lá é um bebê e a gente não sabe expressar muito bem, não sabe falar, comunicação oral, o que nós fazemos? O que um bebê faz quando ele quer alguma coisa? Ele chora. Quando ele quer alguma coisa, o bebê ele chora. Seja para comer alguma coisa, seja para trocar fralda, seja para ter atenção, seja para qualquer perigo, qualquer coisa, ele chora. Isso é uma negociação bem primitiva, mas é uma negociação. As pessoas discutem negócios diariamente e chegam a acordos sem negociar. Mas como assim sem negociar? Na discussão do negócio, se os dois concordam com o que um está falando e o outro concorda com o que aquele outro está falando, eles não têm negociação. É basicamente uma discussão sobre negócios e acabam negociando. Ou seja, eles não têm... Quando a gente fala negociação, não gera conflito. Uma negociação leve, fácil, ela pode ser rápida ou não, mas muitas vezes é rápida. É uma negociação sem conflito. É uma negociação sem negociar. Ou seja, não tem conflito, não tem concessão. Eles chegaram a um acordo igualmente satisfatório e não negociaram. Os dois concordam, satisfação para os dois lados. Então, deu certo, segue o acordo. A negociação ocorre quando uma ou mais partes têm pontos de vista diferentes sobre relacionamento, questões políticas ou comerciais. Então, imagine, vamos pegar uma negociação bem mais na questão social, vamos falar um pouco mais de futebol, vamos negociar em que time de futebol é melhor, Corinthians ou Palmeiras. A gente sabe que há uma rixa muito grande esses dois times, entre torcedores desses dois times. Corinthians é melhor. Pode ser, deve ser, né? O Palmeiras não tem mundial, né? Tem uma coisa assim que falam, né? Então tem a ver, né? Se o senhor continuar falando dessa forma, eu vou sair da sala. Eu não falar isso do meu time. Não admita, bom. Tem um amigo meu que fala assim,
Vamos, se a gente quer falar de futebol, vamos falar do Santos, porque ninguém torce pro Santos. Vamos falar do Santos, então. É Ninguém maldade, torce. é brincadeira. Mas vamos pegar qualquer time de futebol. O tema é muito forte, né? Então sempre vai ter conflito. Dificilmente você vai pegar um rival e vai falar, venha pro meu time, vem torcer junto comigo. Pode ser o seu time contra o melhor do mundo, lá na Libertadores, aqueles campeonatos interclubes. O adversário vai torcer para o outro time e não vai torcer para o seu representando o Brasil. Então, assim, é uma questão muito de conflito. Há muito conflito nisso. E na empresa, mesma coisa. Há conflito de interesse, há conflito de briga de preço, prazo de entrega, qualidade, segmento e fatia de mercado. Há conflito por produto. Então, assim, há conflito para tudo. Um bom gestor é aquele gestor que consegue gerenciar esses conflitos através de uma boa negociação. É difícil, não é fácil. Um conflito social dentro da empresa, fofoca. Fofoca são aquelas verdades e inverdades que a organização informal faz, que é a comunicação a informalidade dentro da empresa, que é a fofoca, uma coisa que não deveria ter, mas existe dentro da empresa. Então imagine um membro da equipe, uma pessoa da equipe, ela faz uma fofoca sobre a roupa ou o cabelo de uma pessoa, algum comentário, vai gerar conflito e o gestor tem que saber medir esse conflito com o intuito de não atrapalhar os objetivos da empresa. Esse é o principal foco de um bom gestor. O planejamento da negociação deve ter como objetivo induzir a outra parte a se deslocar de suas posições iniciais e ir em direção à nossa. Basicamente fala para um palmeirense virar corintiano, ou fala para um corintiano virar palmeirense. Ou seja, se deslocar da sua posição e ir em direção à posição que você queira. Numa negociação, briga de preço, se você não concordar de imediato, vai ter concessões. E esse deslocamento de posição é o conflito. Tudo bem, gente? Quanto melhor for o planejamento da negociação, por isso que a ênfase muito grande em planejamento, maiores serão as chances de êxito. O conflito, muitas vezes, ele é inevitável. Ele vai acontecer, não tem como fugir, você já vai para uma negociação sabendo que haverá conflitos, mas se você estiver com um bom planejamento, conhecendo bem quem é seu adversário, vamos falar adversário entre aspas, porque não é um combate, né? Não é uma briga, mas sim uma negociação. Mas a gente trata o concorrente ou a outra posição como cliente ou fornecedor como um adversário, a outra ponta da negociação. Se você tiver um bom planejamento sobre ele, as chances de êxito elas são maiores do que se não tiver planejamento. O fator-chave que distingue os negociadores habilidosos dos apáticos ou os não habilidosos consiste no modo que eles planejam sua negociação. Então, mais uma vez, planejamento importante. E olha que legal, o autor ele faz a diferença de planejamento e preparação. Dá para imaginar qual que é a diferença de preparação e planejamento? Alguém quer arriscar algum conceito ou arriscar alguma característica que pode citar a diferença de um planejamento e de uma preparação? É isso que está na cabeça de vocês. Tenho certeza, eu quase li a mente de vocês. A preparação está relacionada à pesquisa de problema a serem negociados. Então, aqui ele dá exemplo que pode incluir verificar a situação atual de mercado, compreender de forma precisa quais são as próprias exigências da empresa, examinar a outra parte, seja fornecedor ou cliente, ou seja, conhecer a outra parte, pontos fortes ou pontos fracos, pontos altos ou pontos baixos, decidir quais são os objetivos e até que ponto você vai ceder, até que ponto você aceita uma concessão e fará a concessão também. E o planejamento constitui a etapa em que você desenvolve a negociação propriamente dita, reflete a forma pela qual a reunião procede. Você deve planejar sua estratégia quase do mesmo modo como um atleta planeja uma estratégia de uma corrida. Então, exemplos de planejamento. De que forma iniciarei a negociação? Hoje, se você for para uma negociação de uma empresa, de um comércio, de um serviço, de um produto, qualquer coisa, hoje, se você for numa negociação e a primeira coisa que você fizer é estender a mão e apertar a mão da pessoa,
ela já vai perceber que você não está muito antenado no que está acontecendo, não está muito se preocupando, não tem essa preocupação, essa precaução com a saúde pública. Então, muitas vezes, o próprio negociador, o outro lado da negociação, ele pode entender que você não está nem aí pelos acontecimentos globais atuais, e que você quer mais é fechar o negócio. Isso pode ser um ponto negativo para você. Então, planejar a iniciação da negociação é muito importante. Como a outra parte reagirá? De que modo vou estabelecer o meu programa de trabalho? Aqui também é importante fazer um parênteses. Roupa, vestimento. O vestuário é muito importante. Se você vai para uma negociação num ambiente e a negociação é formal, utilize trajes, tanto homens quanto mulheres, utilizem trajes formais. Se você for fazer uma negociação dentro de uma empresa, traje formal. Se você for fazer uma negociação num restaurante, traje formal, mas um pouco mais à vontade. Então, assim, entenda o ambiente, entenda a negociação que você está fazendo ou prestes a fazer, para você também acertar no traje. E o traje, as roupas, elas dizem muito, elas falam muito sobre como você é. Lembrando da nossa última aula, linguagem não verbal, a linguagem corporal, ela é muito importante para a negociação. De que maneira posso impor condições sem esfriar os ânimos durante a negociação? Tenha bons argumentos. Principal coisa, se você tiver bons argumentos, aquele argumento plausível e racional, as suas condições, elas vão ser boas condições e o outro lado vai aceitar. Se você fizer alguma coisa leonina, com certeza vai fugir da questão, né? Diferentes visões de um planejamento de negociação, separar as pessoas do problema, concentrar-se nos interesses a serem buscados e não nas pessoas. Tem muitas posições pessoais. Vamos focar, centrar a negociação nos interesses, nos objetivos e não nas posições. Por exemplo, gestão, gerente, não na posição pessoal que aquela pessoa tem, presidente da empresa e tudo mais, mas sim nas oportunidades. Buscar encontrar o maior número de alternativas de solução e encontrar critérios e objetivos para a solução. Isso é extremamente importante. Gente, eu vou pedir um minutinho para vocês aqui para eu poder colocar a minha bateria aqui que está acabando do meu notebook, para não cair aqui a nossa reunião aqui. Calma aí, segure aí um pouquinho, peraí. Pronto, não doeu nada, foi rápido. Tô aqui no meu Office, então só tem que estabelecer aqui. Está tudo bem. Até aqui alguma dúvida? Tudo bem com vocês? Não dormiram ainda não, né? Não. Bom aí, então tá bom. Isso é importante. No planejamento, é importante que o negociador adote uma postura de ganha-ganha. Se você quer, eu pego bem o exemplo de que se você quer fazer uma negociação com alguém que você não conhece, nunca viu, mas você tem que fazer, de repente um fornecedor, um cliente, ou a sua empresa falar para você assim, ó, ligue para tal cliente, ligue para tal fornecedor, pode ser no Brasil ou fora do Brasil. Você não sabe como vai ser a reação da pessoa. Você não sabe se a pessoa é uma pessoa grosseira, se é uma pessoa que gosta de conversar. Você não sabe se é uma pessoa que ela é direta, ela é objetiva no telefone. Você não sabe como é que é. Então, sempre devagar na negociação, tateando, conhecendo, fazendo algumas perguntas mais superficiais para você conhecer a pessoa. E quando você tiver uma posição mais forte de como a pessoa vai reagir, você pode sim, aí sim, falar do objetivo que você queira. Sempre trabalhar com a negociação ganha-ganha. Se você for trabalhar com uma negociação onde você ganha, ou seja, a negociação é você ganha e a outra pessoa perde, uma negociação onde você não conhece a pessoa, não sabe como vai ser a reação, possivelmente ela negue a sua negociação.
Então, sempre vai no ganha-ganha. Eu vou ganhar e você também vai ganhar. Se eu crescer, você vai crescer. Se você conseguir vender, eu também vou vender. Então, isso é muito importante. Sempre no ganha-ganha numa negociação. Use linguagem compatível com a linguagem da outra parte. Não adianta você querer negociar com uma pessoa muito mais, vamos dizer assim, muito mais de diferença de idade, muito mais velha que você, usando gírias atuais do dia a dia. Essa pessoa não vai entender, essa pessoa pode não gostar, ela pode falar que isso daí não é postura para uma negociação. Então, tenha uma linguagem correta, uma linguagem formal na negociação, pelo menos nos primeiros minutos, no primeiro tempo da negociação, ou no primeiro encontro da negociação, até você perceber que você tem uma liberdade de poder usar uma outra linguagem na negociação. A linguagem ela é tão importante que ela pode fechar negócio. Ela pode, quando eu falo fechar negócio, assim, que você pode fazer negociação, pode dar certo, fazer acordo. Ela é tão importante. A outra pessoa, ela tem que sentir uma sinergia, ela tem que ter empatia por você. E a linguagem aproxima. Então, se você tiver uma linguagem muito próxima ou parecida com o que a outra parte deseja ou quer, você vai ter um acordo, você vai conseguir fechar um acordo muito rápido do que uma outra pessoa que vier com umas palavras difíceis e que não vai entender nada. Então, a negociação, a linguagem da negociação ela é muito importante. É preciso também que escute com atenção e faça perguntas necessárias. Tá? Isso de ficar tem muita gente na empresa que fica fazendo muitas perguntas desnecessárias, que não vão chegar a lugar nenhum, que não vão ganhar espaço, não vão ter valor nenhuma. Então, para que perguntar? Então, planeje a negociação e faça as perguntas necessárias. Construa sólidas relações interpessoais. Eu falei um pouco atrás de um exemplo que se você vender um produto para um cliente e ele gostar, ele vai e compra o seu produto e pode ser que na semana seguinte ou no mês seguinte ele não compre mais de você, porque você não construiu uma relação com ele. Se você for pesquisar sobre negociação, um dos tópicos importantes e comuns a todas, vamos dizer assim, receitas para negociação é relacionamento interpessoal. Quando você consegue ter um relacionamento ou construir um relacionamento interpessoal com o seu cliente, você construiu um elo de confiança, você construiu empatia. Sempre que aquele cliente, se ele não fechar um contrato a longo prazo de fornecimento, sempre que esse cliente precisar daquela peça, daquele produto, ele vai lembrar de você, porque você tem um relacionamento interpessoal com ele. E o relacionamento interpessoal não é só no momento da negociação. É durante a negociação, é na venda, é no pós-venda. Depois que uma semana que vendeu, manda, olha o marketing digital trabalhando, manda alguma coisa, um e-mail, alguma coisa para ele lembrar da sua empresa, manda alguma coisa de benefício que o seu produto traz para ele, ensine alguma coisa nova para essa pessoa. Então, assim, essa sinergia, essa empatia, isso é confiança. O seu cliente, ele vai ver com bons olhos que isso daí ele vai agregar valor, vai agregar conhecimento, vai trazer confiança e ele vai lembrar muito de você numa nova negociação, no novo contrato. Então, gente, o que eu falo para vocês é construa relação interpessoal. É muito positivo isso e dá super certo. Cenários para organização. Cenário para negociação. O primeiro é aquele onde ocorre a negociação. O segundo é constituído por todos os personagens e fatores organizacionais que de alguma forma influenciam os atores no primeiro cenário. Eu gosto de falar que a negociação, durante a negociação, você pode ter um cenário a seu favor, onde dentro da sua empresa, a seu favor, você pode ter um local neutro, onde não seja nem na sua empresa e nem na empresa do outro, ou seja, nem no local onde a outra parte deseja. E você pode ter também um outro cenário que dizem os pesquisadores que é um cenário mais de turbulência, que é o cenário do cliente, é o cenário do concorrente, é o cenário da outra parte, onde você vai até a empresa. Então, no primeiro cenário, eu tenho meu cenário de confiança, onde eu tenho mais conforto, que é a minha própria empresa, dentro da minha própria empresa. Um cenário neutro,
Pode ser num restaurante, pode ser numa cafeteria, pode ser em qualquer lugar desse que seja neutro, num cowork, em algum lugar. E o outro cenário, não tão amigável perante esta parte aqui, é o outro cenário, é o cenário da concorrência, é o cenário do outro competidor. Porque você está no ambiente dele, onde você não conhece as regras, onde você não conhece o que vai acontecer, não conhece as pessoas, pode ter surpresas nessa negociação, porque você não está esperando, você não sabe o que vai acontecer. Então pode ter surpresa. E surpresa normalmente não é agradável, a não ser que você saiba, mas daí deixa de ser surpresa. Mas normalmente surpresa não é agradável numa negociação, porque a outra parte ela pode fazer isso, isso é ético, ela pode querer convidar pessoas para participar da reunião que tem muito mais conhecimento do que você mesma. E isso vai te pegar de surpresa numa negociação. E normalmente não é legal isso acontecer. O terceiro cenário, pelos fatores externos à organização, que podem ser da natureza econômica, financeira, jurídica, social e ecológica. Em caso de negociação internacional, a cultura do país ou região também deve ser considerada. É muito importante determinar o cenário. Eu acho que eu já comentei algumas classes com vocês, algumas aulas anteriores, que quando eu trabalhava na Metso, se eu não me engano, foi na Metso que aconteceu isso, faz muito tempo atrás. O pessoal resolveu fazer uma negociação, é mais uma forma de premiação, mas era o final da negociação. A negociação deu certo, então vamos comemorar. Vamos comemorar numa churrascaria. E levou o povo da Índia, da Metso Índia, para comemorar numa churrascaria. Os brasileiros adoram churrascaria. Mas na questão da Índia, a vaca ela é sagrada. Então, não se deve, muito menos, maltratar um animal que é sagrado. Quando esse povo, esse pessoal, essas pessoas da Índia, eles entenderam onde eles estavam, eles saíram. Foi um constrangimento muito grande. E aí a gente pode falar que houve duas falhas. Duas falhas. Uma foi o cenário, porque é totalmente contra as regras, normas, crenças religiosas, e outra foi a questão de não entender a cultura do país, não entender as pessoas. Eu estou convidando pessoas de outros países para vir negociar, para conhecer minha fábrica, para uma futura negociação, para um futuro fornecimento de peças ou serviço, trago eles para cá, internacional, trago eles para cá. A gente faz a negociação, vamos comemorar. Para o brasileiro, uma churrascaria pode parecer uma coisa muito maravilhosa, mas a outra cultura não aceita isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E não só isso também, outras coisas também, né? Outras culturas que a gente deve ficar muito atento à questão da alimentação, a questão de vestimenta, de vestuário, a questão de gestos, a questão de contato. Então, tudo isso faz parte da negociação, principalmente internacional, onde os costumes e culturas são diferentes. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Alguns atores afirmam que, se uma negociação for realizada muito rapidamente, pelo menos uma parte estará propensa a se sentir insatisfeita. Gente, isso é verdadeiro. Isso acontece mesmo. Se você estiver numa negociação e essa negociação ela é feita muito rapidamente, principalmente quando envolve preço, você vai se sentir insatisfeito. Porque você vai ter a sensação que mas eu não fiz nada, eu quase nem negociei, ou eu negociei muito pouco, e a negociação já está feita. Ou seja, eu não tive muito trabalho. Se é o que você quer, legal, te ajudou. Agora, se você está discutindo o preço, negociando o preço, pode ser que você tenha aí um embate, pode ser que você fique com uma sensação de estar insatisfeito, porque não é o que você queria. Se você comprar ou vender alguma coisa e não seguir algumas das etapas de negociação, você provavelmente se sentirá inseguro quanto a ter conseguido o melhor negócio possível. E esse exemplo que o autor dá aqui é bem legal. Vamos ver. Isso acontece. No terceiro dia de aula, eu passei um vídeo de uns 5, 6 minutos de negociação de um filme do Richard Gere. Aquele filme é bem esse exemplo aqui. Vamos lá para o exemplo. Suponha que você está procurando um carro para comprar e encontra o modelo que deseja, anunciado por R$25 mil.
você examina o carro, já está na negociação já. Você examina o carro e você oferece 20 mil para o vendedor. Você já baixou o preço. O vendedor aceita de imediato sem contestar. Como que você se sente perante isso? Então imagine, isso aconteceu com um amigo meu também. Então assim, isso acontece. Você vai comprar um carro que vale 25 mil, anúncio de 25 mil. Normalmente as pessoas que vão negociar, elas jogam um preço mais alto para que a outra parte jogue uma contraproposta mais baixa e vocês ficam entre entre esse, como é que eu posso dizer, entre essa onda, nem o menor nem o maior, entre esse espaço negociando o preço. Só que se você oferece 20 mil, o carro vale 25, você oferece 20 mil e o vendedor fala, legal, fechado. Quer dizer que você não vai abaixar mais preço. 20 mil para o fornecedor, para o vendedor, tá ótimo. Quer dizer que para ele esperaria uns 18, 16, e você falou 20 mil, então fechou. A sensação de um acordo, uma negociação feita muito rápida assim, e sem conflito, naturalmente você vai se sentir, não roubado, mas assim, vai ter aquela sensação assim, por que eu falei 20 mil? Eu poderia ter jogado mais baixo, por que eu não falei 18 mil, 19 mil, 18 mil? Até ter o conflito de preço. Se não houver o conflito de preço, esse preço que você falou, eu vou seguir aqui o exemplo, 20 mil, ele está ótimo para o vendedor. Para ele está ótimo 20 mil. O carro às vezes vale até menos para ele. Você falou 20 mil, ele aceitou. Mas ele jogou lá em cima o preço, 25. Então, essa negociação existe. Então, tem que ficar muito atento à questão de preço. Muito provavelmente, esse comprador, ao oferecer 20 mil, ele não planejou, ele não pesquisou qual é o valor do carro no mercado. Se ele tivesse pesquisado, provavelmente ele teria encontrado um valor menor. Então, daqui estou dando exemplo, só 18 mil. Aí o vendedor ia falar, não, 18 mil para mim é muito baixo, vamos fazer no 19, vamos fazer no 20. Aí ia ter negociação, conflito de preço. Mas quando a outra parte aceita de uma vez o preço, quer dizer que para ele tá de ótimo, tá de bom tamanho aquele preço lá. Aí se ele aceitou, você já não pode jogar valor mais baixo. Vai ficar muito estranha a negociação se você voltar atrás no preço. E você se sente com uma sensação de vazio, uma insatisfação, uma coisa assim, não teve nada de troca, né? Foi uma coisa muito rasa, muito superficial. Mas isso pode acontecer. Então sempre planeje, sempre pesquise tudo que você for comprar antes de dar o primeiro lance ou a primeira opção de preço. Outra variável importante na negociação ocorre quando a outra parte não pretende ceder ou negociar. Eu não sei se vocês já se depararam com pessoas onde vocês dão o lance ou querem oferecer um produto ou serviço, mas a outra parte ela está ali firme e forte e ela não cede ou não negocia. Dica: ao se deparar com uma parte que se recusa a mudar de posição, a tendência é ceder. Se você está com uma pessoa onde ela não quer mudar o preço, ceda o preço. Abaixe o preço para que a outra pessoa mude de posição e fale, esse preço está legal. Ou seja, vocês estão fazendo concessões, vocês estão negociando o conflito. Na convicção de que, se eu mantiver o movimento, fará com que a outra pessoa também se mantenha, se movimente também. Se eu conceder o preço, a outra pessoa também vai falar, tá bom ou tá ruim, ou seja, há um movimento da outra parte. Mas pode acontecer de não ter negociação, não acontecer, não haver esse ceder da outra parte. Você pode estar diante de um negociador experiente que está te manipulando ou simplesmente não quer fazer o negócio. Se você se movimenta, ou seja, se você cede na negociação, cede concessões e a outra pessoa não reage, ela não faz nada, ela pode ser um bom negociador experiente, que ele está te testando, ou simplesmente ele não quer fazer negócio com você. Então, a recomendação dos pesquisadores é que no momento que a primeira pessoa fizer a concessão para a outra parte e insistir em obter retorno, e se nada acontecer, você não deve ceder novamente. A dica também é, tente adiar a reunião ou mesmo desistir da negociação. Então, voltando aqui no exemplo que o autor dá para a gente aqui, do carro. O carro vale 20 mil. Você dá um preço o carro vale 25 mil.
você dá um lance de 20 mil. A outra pessoa não fala nada, só fica te olhando. Você fala 18, a outra pessoa não fala nada. 15, você abaixou muito o preço. Você como vendedor abaixou muito o preço. Se de repente, então o que o autor fala para a gente é, se você fizer uma concessão e não obtiver movimentação ou resposta do vendedor, ou seja, da outra parte, pare a negociação, não ceda mais, não faça mais concessões, adie a negociação ou simplesmente fala, eu não posso fazer mais, eu não posso abaixar mais meu preço, eu não posso negociar mais com você. O meu preço limite é 15 mil, meu preço limite é 20 mil por carro. Então, é essa a dica. Ou você adia a reunião, para você, de repente, encontrar uma outra pessoa na reunião, negociar com outras pessoas, ou você desiste da negociação. Você não pode ceder muito o seu produto ou serviço, principalmente por questões de preço. Tudo bem? Gente, até aqui alguma dúvida? Se eu estiver falando muito rápido, até aqui alguma dúvida? Alguém me dá um ok, um joinha? Legal. Tranquilo. Obrigado, Bruno. Tá bom, professor. Obrigado. Como planejar a negociação? Alguns itens que a gente deve seguir. Determinar seus objetivos, atribuição de um custo à concessão. Eu estou vendendo um carro a 10 mil, preço de venda. O meu custo é 5 mil. Então, eu posso negociar entre esse preço. 10 mil é o preço de venda, 5 mil é o meu preço de custo. Estou dando exemplo de um carro que custa isso. Entre 10 mil e 5 mil, eu vou ter um lucro baixo, né? Logicamente, se for próximo dos 5 mil, vai ser mais baixo. Se for próximo dos 10 mil, eu vou ter um lucro maior. Se alguém falar, eu ofereço por esse carro 4 mil, você não vai aceitar, porque está fora do seu custo. 4 mil está abaixo, você vai perder, você vai ter prejuízo. Então, ele fala, atribuição de um custo à concessão. Qual é o seu limite para a concessão? Isso é muito importante. 4 mil já não é limite, 5 mil é limite. Então, daqui para cima, eu aceito negociar. 5 mil para baixo, eu não aceito mais. Percepções e pressupostos referentes às forças e de eficiência da negociação. Planejamento de cada fase da negociação. Planejamento, execução e controle. Cada fase da negociação. Como os negociadores hábeis se planejam e se preparam. Essa é uma coisa para a gente seguir. Como os bons planejadores, como os bons negociadores, eles se preparam para uma negociação. A gente pode seguir essa receita. E fonte de informação. É super importante eu ter informação. Quanto mais informação eu tiver, melhor. Aqui nesses slides aqui que eu estou seguindo, ele está só destrinchando ou explicando mais, dando mais informações de cada item da negociação, que depois vocês podem ler. Importante, saiba com quem você está negociando, a outra parte. Pode ser um pouco exagerado, mas é importante. Eu estou negociando com a outra parte. É uma pessoa, não é uma máquina, então eu devo saber muitas coisas dela. Por exemplo, estado civil, o que ela gosta de fazer fora do trabalho, jornada de trabalho, personalidade, se é uma pessoa extrovertida, introvertida, meticulosa, se é uma pessoa que toma decisão rápida. Uma pessoa que toma decisão rápida é uma pessoa que não quer escutar besteira, bobagem. Ela quer ser direta ao ponto, quer que seja simples e direto, porque é uma pessoa que toma decisão rápida. É uma pessoa que muitas vezes ela não tem tempo, ela tem pouquíssimo tempo, então ela toma decisão muito rápida. E ela é assim com a vida inteira, com a vida toda dela é assim, não só com você. Tempo que trabalha na empresa, reputação como negociado. Então, tudo isso aqui é sobre a empresa, sobre a parte, e é muito importante você saber. Sobre a cultura da negociação da empresa da outra parte. Cumprimento dos horários, ritmo das negociações, importância da ética, valores e reputação, tamanho da equipe da outra parte, necessidade de formalizar agenda e pauta. Tem muitas pessoas que apenas por um telefone ou por um WhatsApp você agenda uma negociação, uma reunião. Tem pessoas que não. Liga na empresa, liga para minha secretária e documente isso com ela para a gente formalizar isso na reunião, na agenda lá, colocar esses assuntos em pauta para a gente tratar.
durante a reunião, a minha secretária ela vai lavrar uma ata de reunião, depois a gente assina no final, com a concordância. Então, tudo isso são formalizações que tem empresas que são mais formais, tem empresas que são menos formais. Sobre a negociação, sobre a organização dentro da negociação. Principais produtos e serviços, situação financeira atual e passada. Gente, não pensem que uma grande empresa multinacional, ela tem a situação dela financeira positiva, ou seja, legal, tá tudo bem. Não é sempre assim. Eu já trabalhei em grandes empresas multinacionais que a gente não conseguia fazer uma compra, um contrato de um serviço pequenininho com uma empresa prestadora de serviço, porque lá no passado, mas muitos anos atrás, ela deixou de pagar um fornecedor e esse fornecedor, por algum motivo, o nome vai direto pro CA, como é que fala o órgão lá, gente, que negativa o nome da empresa? Alguém me ajuda? SPC. Tem outro nome, né? C alguma coisa, não é? Serasa e SPC, isso mesmo. Serasa e SPC. Por algum motivo, lá no passado, essa empresa pequena não pagou, ela se sentiu prejudicada, ela colocou o nome da empresa, razão social, CNPJ, ela jogou lá para o Serasa, para o SPC. Então, essa empresa grande, multinacional, de uma imagem muito grande, muito forte no mercado nacional e internacional, não consegue fazer compra de um lápis porque ela tem um nome no SPC, no Serasa. Então, para você ver que a situação financeira ela é muito importante numa negociação. Tipo de estrutura, mais vertical, uma horizontal. A vertical a gente pode falar que é o estilo de uma empresa tradicional, onde tem um organograma, tá? Organograma tradicional. Desenhando mais ou menos o organograma. Tá? Aqui é uma empresa vertical. Uma empresa horizontal é uma empresa tipo, mais ou menos, exemplo da Google, exemplo do Facebook, exemplo da Intel, que são empresas onde todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo é horizontal, tá bom? Não existe essa verticalização muito forte. Empresas tradicionais trabalham assim, empresas mais modernas, empresas mais voltadas para projetos, trabalham dessa forma com organograma. Estilo dos gestores, problemas pontuais e crônicos, se isso acontece na empresa com frequência, alguns problemas pontuais ou são problemas crônicos. Principais concorrentes, principais fornecedores. Você hoje pode não ser um fornecedor, mas você pode ser. Hoje você não pode ser um concorrente, mas no futuro você pode ser um concorrente. Então, a regra é planejar a negociação. Sempre, quanto maior informação eu tiver em relação a planejamento sobre a outra parte da negociação, mais chance de sucesso eu vou ter e menos chance de fracasso vai acontecer. Então, quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, mais sucesso numa negociação. Até aqui alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Por favor, gente. Não ficou dúvida nenhuma, não. Porque às vezes eu acabo falando muito rápido, atropelo algumas palavras aí, que o pensamento está aqui, a mil. Mas eu quero que vocês fiquem à vontade em vocês tirarem dúvidas, não fiquem com dúvida. Se eu estou com dúvida, eu não quero falar na sala de bate-papo aqui, por algum motivo eu não quero falar, me mande e-mail, estou no meu e-mail. Então, gente, não fiquem com dúvida, tirem dúvida mesmo. E por aqui a gente encerra essa unidade. Essa unidade é uma unidade teoricamente curta. Os conteúdos das nossas disciplinas, da nossa disciplina, alguns conteúdos eles são curtos, então a gente acaba passando mais rápido. Alguma dúvida com vocês em relação a trabalho, aulas, horários, alguma coisa que vocês queiram me falar? Não, tranquilo. Não entendi. Eu já tirei as minhas. Ah, legal, maravilha. Deixa eu só tirar daqui também. Eu estou tirando aqui a tela de compartilhamento, só para ficar mais rápido para mim. Gente, lembrando que a próxima aula, dia 9, nós não teremos aula, essa aula online, ao vivo. Eu peço para vocês estudarem o próximo encontro. O nosso próximo encontro é a unidade 3. É a nossa unidade 3, sessão 1.
Isso mesmo. Unidade 3, sessão 1. Possivelmente, na nossa próxima aula ao vivo, que será dia 16 de abril, às 7h10 da noite, às 10 horas, a nossa próxima aula presencial, que eu falo ao vivo aqui com vocês. Provavelmente eu retornarei alguns conceitos da unidade 3.1 e seguirei com a 3.2. Vou bater mais forte na 3.2, a 3.1, como vocês vão estudar em casa, mas eu farei algumas menções em relação à unidade 3, seção 1. E vamos seguir. Lembrando que o comunicado oficial da faculdade é que a gente volta dia 13 de abril com as aulas. Isso, até hoje, é o comunicado oficial. Se nada mudar, dia 13 de abril a gente volta. Logicamente que a faculdade ela vai confirmar esse 13 de abril, essa data, se realmente a gente volta, ou ela será postergada. Fiquem tranquilos também, eu acho que outros professores também já falaram, fiquem tranquilos com as provas. A provas de abril, as primeiras provas oficiais do primeiro bimestre, elas não vão acontecer em abril, então fique tranquilo quanto a isso, ela será postergada também, ainda não há uma data para elas acontecerem, mas certamente que elas serão postergadas, então fique tranquilo quanto a isso, serão mais para frente. Dúvidas? Alguma coisa que queiram falar? Até o momento, não. Mais alguém? Maravilha. Gente, qualquer dúvida, falem comigo. Não esqueçam de enviar o trabalho, tá? Eu tô aqui com vocês, eu não tô vendo o e-mail que vocês estão enviando em momento da aula. Pode enviar. Eu vou receber o trabalho até meia-noite de hoje. Eu acho que é um tempo legal, já de uma semana para cá, só para a unidade 2. A outra já praticamente era para ter feito. Então, é um tempo legal já. Eu vou receber o trabalho de vocês amanhã. Eu vou fazer as baixas no trabalho, as baixas de e-mail. E no final de semana eu vou corrigir os trabalhos e lançar já. Então, por isso que eu estou correndo também. Se alguém tiver algum problema de trabalho, que peço que entre em contato comigo por e-mail, para que a gente tome essa decisão juntos. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou dar por encerrada aqui a nossa aula online ao vivo. E desejo a vocês um bom resto de noite, bons estudos e até daqui 15 dias. Lembrando que na próxima aula é o estudo de vocês em casa, daqui 15 dias, no dia 16 de abril. Se não for presencial, será aqui por esse canal, nessa mesma hora, das 7h10 da noite às 10 horas da noite. Tudo bem? Combinado? Gente, uma ótima noite para vocês, bom descanso, bons estudos, até daqui 15 dias. E lembre-se, qualquer dúvida, estou no e-mail, me mande e-mail, tanto no AVA quanto no meu e-mail institucional. Eu respondo, a gente fala junto daí, tá bom, gente? Não fiquem com dúvidas. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado pela atenção e participação de vocês. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.